Você já deve ter ouvido alguém dizer que emulador é bom, mas FPGA é outro nível. Que FPGA não simula, recria, que é mais fiel, mais preciso, mais próximo do console original. Mas será que isso é verdade mesmo? Esse assunto ficou tão repetido no retro game que muita gente começou a falar sem o entendimento completo. Então fala, rapaziada, aqui é o Tony, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Get Start Games Brasil. Hoje a gente vai entender de uma vez por todas o que é FPGA, como ele funciona, por que ele é diferente da emulação por software e por que tanta gente prefere essa abordagem. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like para ajudar o canal e bora pro vídeo. O que é FPGA de forma simples? Vamos começar do começo. FPGA significa Field Programmable Gate Array. Em tradução livre, seria algo como uma matriz de portas lógicas programáveis em campo. Eu sei, o nome continua parecendo grego, mas a forma mais fácil de entender é a seguinte. Pensa numa CPU comum, como a do seu PC ou celular, como se fosse uma casa de alvenaria. Se você quer que a casa tenha um quarto a mais ou que a cozinha mude de lugar, você não consegue. As paredes são fixas. O máximo que você pode fazer é mudar os móveis de lugar ou dar ordens para quem mora lá dentro, que nesse caso seriam os softwares. A estrutura da casa nunca muda, a não ser que você derrube e faça uma obra, mas aí já seria uma casa diferente ou uma nova CPU. Já o FPGA é como se fosse um conjunto gigante de peças de Lego. Ele não tem uma forma fixa. Na prática, ele é um chip reconfigurável. Se você quiser que ele se comporte como um Super Nintendo, ele monta as peças internamente para reproduzir o hardware de um Super Nintendo. Se amanhã você quiser que ele seja um Mega Drive, ele desmonta e se organiza para reproduzir a lógica de um Mega Drive. Diferente de um processador comum que já nasce com uma estrutura fixa, o FPGA pode assumir arquiteturas diferentes porque ele descreve como o chip vai se organizar internamente. É por isso que ele é o santo graal para o retro gaming, sacou? O que muda em relação ao emulador tradicional? Na emulação por software, um programa roda numa CPU moderna e tenta imitar o comportamento de um console antigo. No FPGA, a ideia é implementar a lógica daquele hardware dentro do próprio chip reconfigurável. A Intel resume bem essa diferença ao dizer que CPUs e GPUs têm estrutura fixa, enquanto FPGAs podem construir hardware customizado para implementar um programa. A própria documentação oficial do Mister explica isso de uma forma excelente. Emuladores tradicionais em CPU executam as coisas de forma sequencial, uma tarefa após a outra, enquanto o hardware real tem vários componentes trabalhando em paralelo ao mesmo tempo. O FPGA também trabalha de forma paralela, operando da mesma maneira que os chips originais faziam décadas atrás. Mas FPGA é emulação ou não? E aqui entra a parte mais legal porque ela quebra um monte de mito. Muita propaganda vende FPGA como se ele não tivesse nada a ver com a emulação. A Analog apresenta o Pocket e o Duo com frases como No Emulation. Só que a própria documentação do Mister traz uma visão mais cuidadosa. Ali é explicado que muitos núcleos de FPGA ainda são melhores descritos como emulações funcionais e não como réplicas perfeitas transistor por transistor. Então a resposta mais honesta é que o FPGA não é magia. O que ele oferece é uma abordagem de implementação diferente. Isso traz vantagens enormes de fidelidade e timing, mas tudo ainda depende da qualidade do núcleo e do quanto o hardware antigo foi estudado para ser reproduzido. O primeiro motivo é a fidelidade de comportamento. No FPGA, a proposta não é apenas fazer o jogo parecer o original, mas reproduzir o funcionamento do hardware de forma muito mais próxima do console real. Sabe aquele tempo de resposta crítico num shooter frenético, como Soldier Blade? Ou a precisão para desviar de projéteis em Castlevania? É justamente nesses detalhes que o FPGA costuma chamar tanta atenção. Em aparelhos como o Analog Duo, a proposta é recriar o hardware em nível elétrico e de timing, o que ajuda a explicar porque tanta gente sente uma resposta mais natural e mais próxima da experiência original. O segundo motivo é o contato com o físico. O Duo fala a mesma língua dos seus Rio Cards e CDs, assim como o Analog Pocket fala a mesma língua dos cartuchos. Não é só carregar um arquivo. A proposta é que o chip se comunique com essas mídias de um jeito muito mais próximo do hardware original. Para quem coleciona e gosta de usar mídia física de verdade, isso tem um peso enorme. Agora, um aviso importante.
Isso não quer dizer latência zero absoluta em qualquer aparelho ou setup que utilize FPGA. Tudo depende de como aquele núcleo foi desenvolvido e de como o sistema foi implementado. Mas dá para entender perfeitamente porque a comunidade associa FPGA a uma resposta mais orgânica e mais fiel, onde a emulação por software continua fortíssima. Mas a emulação por software continua sendo excelente por ser mais acessível e democrática. Você não precisa comprar um hardware dedicado caro para começar. O próprio Mister que citei antes é incrível, mas exige uma placa específica, ADE 10 Nano e módulos adicionais. O ponto não é emulador é ruim e FPGA é bom. O ponto é que FPGA atrai quem busca o máximo possível da fidelidade de hardware, enquanto a emulação por software é a porta de entrada perfeita para a maioria das pessoas. Tudo depende da sua necessidade, o que faz o Analog Pocket ser interessante. O Pocket vai além de rodar jogos de Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance. Ele usa dois FPGAs, um principal para os desenvolvedores criarem núcleos e um menor exclusivo para o sistema operacional. E isso faz dele uma plataforma FPGA portátil. A Analog criou o ecossistema OpenFPGA justamente para preservação e desenvolvimento de terceiros. Mas se liga, nem todo aparelho é igual. O Pocket é aberto para núcleos de terceiros, mas o Duo, por exemplo, é um sistema fechado, os adaptadores do Analog Pocket. Um dos pontos mais fascinantes do Pocket são os adaptadores, como o do Game Gear. Muita gente acha que o adaptador tem um console escondido ali dentro, mas a realidade é ainda mais legal. Na prática, e pelo que eu entendi da documentação, tudo indica que o adaptador funciona como uma interface física entre o cartucho e o Pocket, enquanto o FPGA assume o papel de hardware daquele sistema. Isso permite detalhes incríveis como os modos de display que a Analog oferece, tipo o Original GG e o Original GG+. O FPGA não está só rodando o jogo, ele está reproduzindo a cara daquele hardware, incluindo como a tela se comporta. É aqui que você entende porque esses aparelhos são tão desejados. É sobre preservar a experiência completa, não apenas o código do jogo. Fora que o Pocket possui outros adaptadores, como por exemplo o de Atari Lynx, Neo Geo Pocket e TurboGrafx 16. Mas por enquanto eu só tenho do Game Gear e a experiência com ele tem sido excelente. Então FPGA é melhor do que o emulador? No fim das contas, a resposta para essa pergunta depende do que você valoriza e está buscando. Sabe por quê? Se você quer conveniência e custo baixo, vai de emulação por software mesmo que você vai se divertir pra caramba do mesmo jeito. Agora, se você busca a experiência mais próxima possível do hardware real, com time preciso, uso de mídia física e acessórios originais, aí o FPGA é o seu caminho. Mas o objetivo desse vídeo e o que eu acho mais importante é parar de repetir slogans e entender que essas formas de jogar e preservar são diferentes simplesmente porque atendem objetivos diferentes. Na real, o FPGA virou esse objetivo de desejo porque oferece uma forma única de recriar a história dos games usando lógica reconfigurável. E aparelhos como o Pocket e o Duo são bons exemplos de como isso pode ser feito com uma precisão impressionante hoje em dia. Mas e você? Prefere a praticidade acima de tudo, como os emuladores por software, ou faz questão da experiência raiz do hardware original ou de um console com FPGA? Comenta aí embaixo. E se gostou desse mergulho técnico, deixa o seu like porque isso ajuda demais o canal. Se inscreve se não for inscrito e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E se quiser entender por que os jogos eram tão difíceis antigamente, clica nesse vídeo aqui do lado que eu te falo a minha opinião sobre isso, beleza? Então, muito obrigado por assistir até o final. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fui!